Gente, hoje falta exatamente um mês pro meu casamento. Coração. Aqui, ó. Por isso eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês pra que vocês pudessem ter um pouquinho noção assim da minha experiência nesse tempinho aí que eu fiquei solteira, que eu tô solteira ainda. E também falar sobre algumas mentiras, alguns conceitos que eu acreditei e que eu vivi, para que você não caia nesse mesmo erro. Bora lá? Vira! Cara, quem nunca sentiu a necessidade de ser amado e de ser aceito, que atire a primeira pedra. Mas isso é normal, porque nós somos seres humanos, somos seres sociais e a gente tem essa necessidade. Mas o problema é quando a gente vai buscar essa resposta em fontes que não são as fontes certas, como, por exemplo, talvez em amizades, no dinheiro, no seu status profissional e também nos relacionamentos. Como eu sou uma pessoa muito visual, eu sempre faço analogia. Então pensa assim, eu vou no mercado comprar açúcar. Só que nesse mercado os produtos não têm embalagem, eles estão todos assim espalhados pelas bancadas. E aí eu vou lá, passo no corredor, vejo uma bancada que tem uns grãos brancos pequenos. Caraca, cheio pra caramba. Grãos brancos pequenos. E aí eu pego, coloco dentro de um saquinho, peso, pago e vou-me embora pra casa pra preparar minha receita. Só que quando eu chego em casa, eu percebo que aquilo ali não é açúcar. Aquilo ali é sal. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente vai em busca da aceitação, o que é legítimo, mas a gente vai na fonte errada. A gente não busca no lugar certo. Por mais que sal e açúcar se pareçam, eles são completamente diferentes. Então a gente precisa buscar no lugar certo, que é em Deus, que é no único lugar que a gente vai conseguir ser totalmente suprido dessa necessidade que tem no nosso coração. Quando eu era mais jovem, né, assim, tipo no fim da minha adolescência, no início da minha juventude, eu tinha uma necessidade gigante de ser aceita. E eu acabei buscando na fonte errada, eu busquei isso nos relacionamentos. Então eu fui muito namoradeira. Eu buscava essa resposta em algum lugar, mas eu não tinha aquela necessidade suprida, então eu acabava me decepcionando. Eu falei, não pode ser assim. Aí eu buscava de novo e me decepcionava. Então meio que virou um ciclo. E isso, ao invés de me ajudar, acabava me ferindo muito. Quando a gente busca a nossa aceitação em relacionamentos, a gente está comprando sal. Você quer açúcar de verdade? Você quer se sentir amado de verdade? Você tem que buscar naquele lugar, o único lugar que vai suprir todas as suas necessidades. Quer saber quem você é em Jesus, porque foi Ele que criou você. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. As outras coisas, elas vão complementar, o que é totalmente diferente. Então, meu conselho número 1 para você: busque a sua necessidade de ser aceito na fonte certa, que é em Deus. A segunda coisa que eu quero falar é uma frase que me dava ranço quando eu ouvia. Que era assim: o ápice da sua vida não é o casamento. Oi, querido. Tipo assim, a pessoa nasceu pra casar, né? Como assim? Eu tinha ranço. E por que eu tinha ranço disso? Porque eu não conseguia enxergar isso como uma verdade. Mas você deve estar falando assim, porque você tá falando isso porque você vai casar. Não, vou te contar uma história. Quando eu ainda estava lá na Austrália, eu tive um sonho. E nesse sonho, o meu E nesse sonho, o meu casamento estava rolando, tipo assim, um lugar verde, um lugar aberto, que realmente foi sempre o meu sonho. Só que tinha uma lojinha do lado. E eu tava nessa lojinha, eu virei pra vendedora e falei assim: eu queria um parzinho de brinco pequeno e tal, não sei o quê. Ela, tá, vou vir pra você. Aí daqui a pouco chegou a minha melhor amiga, assim, tipo, desesperada no sonho: garota, o que você tá fazendo aqui? Seu casamento tá lá rolando. Aí eu, é? Eu falei: tá, então vai indo que eu já vou. E eu voltei pra vendedora da loja e falei assim: bom, já que eu tô aqui, meu casamento tá rolando, será que você tem um vestido de noiva pra me vender? O que Deus quis falar comigo através desse sonho? Ele falou: tá tudo pronto, você não precisa se preocupar. Eu tô organizando tudo, eu vou orquestrar tudo, só que você ainda não está pronta. E eu falei: gente, o que precisa acontecer para eu estar pronta? E foi aí que eu enxerguei o que estava faltando, que Deus me fez enxergar, que era entregar para Ele essa necessidade de ser suprida, que só Ele podia fazer isso. Então, quando eu entreguei isso para Ele, eu falei assim: nossa, realmente,
o casamento não é o ápice da vida. E eu nem conheci o Davi nessa época, tá? Então tá aí a prova de que não tem nada a ver essa minha revelação com o fato de eu estar casando agora. E eu achava até, pra vocês verem o ponto, assim, do meu pensamento, dessa minha frustração, que eu falava assim, gente, a vida depois do casamento deve ser uma vida muito sem graça, né? Tipo assim, o que é uma vida depois do casamento? E se a gente parar pra pensar, cara, tipo assim, não faz o menor sentido, porque então todo mundo depois que casar teria que morrer, né? Atingiu sua missão, acabou, vai embora. Não tem lógica, né, gente? Então, meu segundo conselho pra você é: não acredite de que o casamento é o ápice e o objetivo final da sua vida. E tem mais. De um lado, existe aquele grupo de pessoas que quer casar, mas sofre uma pressão gigantesca e muitas vezes por parte da própria igreja de que não, você tem que casar. Não casou não, vai ficar pra titi, hein? Ou então, aquela dali deve ter algum problema, tem 30 anos e não tá casada. Gente, pelo amor de Deus, pare de colocar a pilha errada nos outros. Sabe por quê? Porque isso vai acabar fazendo com que a pessoa se precipite de alguma forma, como ela, tipo assim, idealize coisas que não existem de fato, entendeu? Deixa de pilhar os outros, gadareno. Para com esse negócio. Ajuda a pessoa a se entregar diante de Deus e conhecer quem ela é nele. E não, tipo assim, ficar empurrando a pessoa pra qualquer um. Por favor, vamos lá, hein, galera? E o outro lado são aquelas pessoas que querem casar, mas falam que não querem. Então, tipo assim, talvez ela tenha sofrido um trauma e realmente você precisa de uma cura nessa área, mas talvez tem gente que fala só pra fazer charme, né? Então você pode estar perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa muito legal. Terceira coisa, tem uma passagem lá em Cânticos que fala assim: não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Cara, essa frase mexeu assim, ó, muito, me confrontou demais. E o que eu vou falar agora, gente, é baseado na minha experiência e na minha opinião pessoal. Se Deus falar com vocês de outra forma, amém, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu acho e aquilo que ele compartilhou comigo. Quando eu tava lendo essa passagem, duas coisas foram muito óbvias assim pra mim. A primeira é que a gente nunca deve defraudar o outro, muito menos se for para satisfazer o nosso ego. A gente não deve gerar nas pessoas uma expectativa que a gente nunca vai cumprir porque a gente não quer ou porque a gente não pode. Gente, isso é egoísmo e isso fere o coração de Deus, porque você está ferindo um filho dele, uma filha dele. Então, foi duro, assim, porque às vezes a gente quer se sentir, né, amado, quer se sentir importante, quer sentir que as pessoas estão lá, caraca, gatinha, gatinho, e a gente vai lá e defrauda o outro. Isso não é legal. E a segunda coisa que eu aprendi através desse versículo é que as mulheres são conquistadas e não conquistadoras. Aí você vai falar assim, mas direitos iguais, que não sei o que, não sei o que lá. É um privilégio você ser conquistada, é a parte toda romântica do relacionamento. Você saber que tem um rapaz que tá, tipo assim, trabalhando, dando duro pra ganhar seu coração. Olha que coisa privilegiada. Isso é muito legal, isso traz muita segurança pro relacionamento depois, caso ele venha acontecer de fato. Então, assim, só tem cuidado, meninas, para a ansiedade de vocês não impulsionarem vocês a reagir de uma forma que não seja o seu papel, digamos assim, mesmo que de uma forma sutil. Por exemplo, através de um olhar, através de uma mensagem inofensiva do tipo, oi, sumido. Ou então até mesmo as coisas que você posta nas suas redes sociais. Tipo assim, ó, pega um teu celular e vai e tira uma selfie assim, ó. Bom dia! O que você quer dizer com essa selfie? O que você quer mostrar? Qual a intenção do seu coração atrás disso? Se você não sabe, eu te encorajo a perguntar para Deus, porque eles são do nosso coração. Você não precisa disso. Deus sabe aquilo que você quer. E se isso é uma realidade para você, existe alguma coisa que está faltando. E essa coisa só vai ser suprida em Deus. Então, o conselho número 3 é: não desperte e nem provoque o amor enquanto ele não quiser. Gente, concluindo tudo isso, o que eu quero dizer para vocês? Eu não tô aqui falando contra o casamento, até porque eu seria hipócrita, porque eu vou casar e eu tô super feliz com isso. Pelo contrário, eu tô aqui falando dos meus erros para que vocês não cometam mesmo.
Deus ama o casamento. Isso foi uma criação dele. A família é um projeto de Deus. Mas Ele quer que você chegue lá pronto. Porque quando você não chega pronto, as dificuldades vão ser muito maiores. Então, eu espero que esse vídeo de alguma forma, né, tenha te ajudado. E continue sonhando. Não deixe a pressão das pessoas, nem a sua própria pressão, talvez por conta da sua idade ou por conta das suas condições. Não deixe isso afogar os seus sonhos. Continue sonhando. Mas, mais importante que isso, continue amando a Deus. Mesmo que alguns de seus sonhos não se realizem nele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu estou à sua disposição. É só deixar aqui no comentário e que Deus abençoe a sua vida.